Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, mais uma vez, e eu disse aqui na última vez que falei, semana passada, mais uma vez, o nosso governador, nas revistas semanais, acho que de agosto para cá, apenas uma semana que eu registrei aqui, não apareceu uma reportagem do governador do Distrito Federal. Está aqui novamente a Veja dessa semana. Mas antes de ler a reportagem dessa semana, eu vou ler aqui o que o governador disse essa semana. Está aqui, abre aspas. Na posse do interventor, porque o ex-ministro da Justiça assumiu agora, essa semana, a Secretaria do Planejamento, e eu não tenho nenhuma dúvida que já é a intervenção em Brasília, porque foi o Beja, agora o secretário de Planejamento, que era o ex-ministro da Justiça. Na posse, então, do Paulo Barreto, aquele que dizia a cada segundo, o governador interino Wilson Lima, quando assumiu o governo, não podia espirrar, que o Paulo Barreto dizia, olha, vai ter intervenção em Brasília, vai ter intervenção. Agora ele, de fato, assumiu. E o governador na posse disse aqui, está aqui, abre aspas, hoje nós estamos construindo um novo Distrito Federal, sobre a égide da ética, da transparência e da participação popular. A política social é a nossa grande prioridade. Agnello Queiroz, Correio Brasiliense. Senhor presidente, que moral tem este governador para falar em ética? Está aqui na revista Veja dessa semana. O nosso Cachoeira e o Demóstenes, está aqui, abre aspas. Assessores de Cachoeira indicando nomes para o governo de Brasília. Abre aspas. Este documento aí é para botar na mão do Marcelão. Ele vai direto no gabinete do governador Agnello Queiroz. São os nomes que a gente quer. O que está acontecendo em Goiás, senhor presidente, está acontecendo em Brasília. Eu disse aqui, quando tive acesso às 870 páginas do processo, agora eu recebi mais 10 mil páginas, vou ler esse final de semana. Mas na página 97, eu disse aqui o diálogo que aconteceu entre Cachoeira e Dadá. Dadá fala para Cachoeira, e aqueles negócios, como é que estão? Não, tem dois aqui, eles estavam falando do Nextel, do aparelho celular Nextel. Aí o Dadá diz assim, não, mas tem mais dois, porque tem o Cláudio Monteiro e tem o Marcelão. Então, deputado Bolsonaro, no relatório, na página 97, eu já dizia aqui, tem um Nextel na mão do chefe de gabinete do governador Agnello e um outro no Marcelão. Aí a turma dizia, mas quem é Marcelão? Está aqui agora na Veja, quem é o Marcelão. Marcelão foi nomeado na Casa Militar do governador, aqui no GDF, e foi exonerado ontem. Sabe o que o Marcelão fazia? Cuidava das nomeações de Carlos Cachoeira. Era ele que cuidava das nomeações, de colocar as pessoas no lugar certo, para poderem desviar o recurso público. Eu disse ontem num programa de televisão, o governo do Distrito Federal está sendo governado por uma quadrilha, e falo isso tranquilamente, porque é a mesma que estava no Ministério dos Esportes. E mais grave, o Dadá está preso na Papuda. O Dadá é exatamente aquele que fazia contato com o seu Cláudio Monteiro e Marcelão. Os dois tinham Nextel, está confirmado já, os dois tinham Nextel. Agora, quem manipula o lixo de Brasília, quem faz o lixo de Brasília é a Delta. Quem é Delta? É o Cláudio Abreu, que é sócio do Cachoeira e que ligou para o Cláudio Monteiro e Marcelão indicando as pessoas. E quem paga propina para isso chama-se Dadá, está na Papuda. Então, não é possível, não tem lógica. O que aconteceu na ASEF, o que aconteceu no Ministério do Esporte no segundo tempo. Eu fiz auditoria, são 18 auditorias que fiz, está configurada a quadrilha. Já mandei para todos os órgãos, agora eu mandei uma PFC lá para a Comissão de Fiscalização, espero que aprovem,
para fazer uma auditoria das 18 que eu fiz, para caracterizar a quadrilha. Agora aparece a questão da Anvisa. A Anvisa tem as atas, está lá a ata do MEC e a ata da Anvisa. E quem ganhou essas atas foi o Jamil, da JF. Diferenças de mais de 1000%. Tem item na ata da Anvisa que custa R$15, o MEC era R$2. Um apartamento era 600 na Anvisa, no MEC era 90. E a diretora da Anvisa disse, não é para fazer, não pode fazer, está fora da lógica. E a CGU constatou isso. Uma contratação de filmagem que a Anvisa contratou por 80 mil, a CGU contrataria por 2.700. E aí a diretora diz para a CGU, eu não autorizei, eu disse para não fazer, mas a diretoria mandou fazer. Aí está lá no documento, de acordo, Agnello Queiroz. Depois aparece em Belo Horizonte as notinhas, Agnello 50 mil, Agnello 50 mil. Agora eu fiquei sabendo que o João Dias desapareceu porque recebeu 3 milhões. Cadê o João Dias? Aquele que botou 200 mil em cima da mesa do secretário. Sumiu, Bolsonaro. Ninguém acha o João Dias. Cadê o Daniel da Anvisa? Cadê o Daniel que depositou na conta do governador? Essa semana está aqui. Não é só a Veja, não, está Isto É, está a Época. Agora apareceu aqui, na Veja Online. Descobriu, no processo não tinha, mas agora saiu na Veja Online. Tem lá a confirmação daquela empresa fantasma do Segundo Tempo, Infinita Comércio de Imóveis. Está lá o depósito, houve o saque. No dia que o Geraldo confirmou que entregou o dinheiro para o governador Agnello, 256 mil, agora está lá configurado o saque no banco. Teve um saque de 180 e um de 50 no mesmo dia 7 e 8, conforme as denúncias que foram feitas e que está no processo do Segundo Tempo. E não acontece nada. Nada. Agora vai dizer que não sabia de nada. Demitiram ontem, sabe quem? O coronel do 2º Batalhão. Por que demitiram? Porque ele estava na Operação Cachoeira. Agora, por que não demitiu o chefe de gabinete, Cláudio Monteiro, que é um dos chefes, é o subchefe, porque o chefe é o governador. Aí vem o subchefe, Cláudio Monteiro. Por que demitiram, então, o Marcelão, demitiram o coronel agora e não demitiram o Cláudio Monteiro, que é o chefe de gabinete, que tem o Nextel, deve ter jogado fora. E é da polícia, hein? Então, nós não podemos admitir que essas coisas ficam paradas. Essa CPI tem que sair nessa casa urgente. Mas não é só para apurar Demóstenes, só Goiás, não. Tem o capítulo de Brasília, eu quero saber de Brasília. O Demóstenes tem muita gente para tomar conta dele. Eu quero saber de Brasília. E eu quero que seja divulgado também tudo que aconteceu com relação a Brasília. Porque essa operação foi feita pela Polícia Federal de Brasília. Porque tinha policial militar, tinha delegados, tinha gente da Aeronáutica, tinha gente da Polícia Federal, tinha gente da Polícia Rodoviária Federal. E nós precisamos saber. Não adianta dizer que todos os deputados são corruptos, todos os senadores são corruptos. Não são, tem muita gente boa nessa casa. Mas nós não podemos generalizar. E para não generalizar, tem que abrir a CPI e nós ir fundo nisso. Eu não vou viajar esse final de semana. Eu recebi agora um inquérito com quase 10 mil páginas. Faço questão de ler linha por linha. Porque nós temos que apurar isso, para essa coisa não ficar espalhada como se todos os deputados aqui estivessem comprometidos com isso. Então, CPI já. E eu espero que essa casa aprove imediatamente, para que possamos passar a limpo essa situação. É inadmissível a capital da República ter um corrupto comandando. Era isso, presidente. Muito obrigado.